conversão orgânica, sem as mãos do homem, ou com manipulação, indução, sugestão artificial, como aquela lá do terceiro, quarto século, com os primeiros malignos institucionalizando a igreja, pai de Constantino, próprio, claro, Constantino, e outros tantos que vieram junto e depois. Como bem disse Jesus, como bem disse Paulo, quando eles saíssem, viriam lobos vorazes, que não poupam o rebanho, que tornam a doutrina dos apóstolos, que é orgânica, em pontos de fé, credo. Tornam a doutrina da Escritura, que é orgânico, em preceitos de homens, legalismo, dogmatismo. Tornam a confissão de fé, que é pessoal, que é exclusiva, que deve ser orgânica, diferente para cada um, robotizada, automatizada, mecanizada, industrializada, e criam a confissão de fé. Como se não bastasse, ainda criam atrativos para que as massas venham e vendem para a massa ilusões. E aí nós temos esse fermento, essa explosão de convertidos cristãos, mas que nunca foram de fato convertidos, que não tem o Salvador, nosso Messias, como referência, que não tem Paulo como nosso instrutor, e infelizmente caem em laço pelas suas próprias concupiscências, a sua busca pela prosperidade da terra. Disse Paulo, aqueles que buscam isso são os mais miseráveis. E caem em laço, e o laço derruba elas, e aí as pessoas começam a colocar em xeque se existe mesmo conversão, visto que nós vemos milhares hoje falando de Jesus, de Deus, de Jesus, de Deus, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, e amanhã nas maiores imoralidades, corrupções e tudo que há de mal nesse mundo. Praticam sem nenhum temor. Como pode alguém falar de Jesus, do seu sangue, da sua vida, e viver uma vida tão depravada e tão longe do caminho da salvação? Essas questões você com certeza sempre se questionou, mas o assunto de hoje vai além. O assunto de hoje faz uma pergunta a todos os líderes religiosos. Tá lá o ecumenismo hoje, um novo passo. Eu estou vaticinando, eu estou falando, tá vindo o ecumenismo aí, vai acabar o cristianismo. Tá lá o Papa se unindo hoje com o líder da ortodoxa, ano 1000, primeira separação do catolicismo. Hoje se unindo novamente, se aproximando. O que é isso? Onde eu quero chegar? Esses líderes todos, desde o Papa até o mais recente intitulado pastora, a todos os médiuns, freiras, freis,
monges, diáconos, a todos vocês, até vocês líderes desigrejados que levam as pessoas a serem mestres de si mesmas, escutem-me e respondam. Há salvação para quem nunca ouviu falar do Evangelho? Há salvação para aquele que nunca ouviu falar da palavra, da Escritura? Há salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Seja do reino ou da graça? Existe salvação? Se os religiosos responderem que sim, então para que o sistema? Agora, se os religiosos responderem que não, então eles se tornam proselitistas, exclusivistas e donos da verdade. É uma pergunta que deixa eles em maus lençóis. Eles não terão o que responder. As únicas pessoas que, quando indagadas por essa mesma questão, saberão responder somos nós, fora do sistema, no equilíbrio que vivemos. Vamos abrir cantando, cantar com alegria, uma canção que é extremamente bíblica, a letra, e também é, claro, uma linda melodia. Vamos lá? Vamos ouvir? Ouvir não, eu quero que vocês cantem aí, porque vocês conhecem. Quem nunca conheceu essa canção? Acho que todos vocês conheceram ela. Ela é linda. Nós vamos cantar com muita alegria. Vamos lá? Eu entrei atrasado hoje 10 minutos, que bem na hora que eu fui entrar desligou o computador. Aí não é fácil. Vamos lá. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz a falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Cante aí! Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Lindo! Cante aí. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer
lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Cante aí. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Lindo, lindo, lindo. E agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Que coisa linda é o amor do nosso Messias, do nosso Salvador. Prezadíssimos irmãos, vamos começar então um pequeno estudo resumido sobre esse tema, que não é a primeira vez que eu abordo. Eu, em outras oportunidades, já falei sobre. Então vamos lá. Eu vou colocar para vocês alguns textos. Mini slides aqui que eu preparei. Bom, antes de qualquer coisa, você deve ter, é claro, a escritura sempre próxima de você para a gente estudar. Principalmente aqueles que chegam agora, que conhecem esse trabalho pela primeira vez ou que estão conhecendo há pouco tempo, ainda em fase de experimentos. Tem gente desconfiada. Absolutamente normal. Então tá aí. A caminho de Damasco, o antigo Saulo caiu do cavalo. Alguém vai dizer, a escritura não diz que ele caiu do cavalo. E você acha que ele viajou do quê? Qual é o animal mais forte e veloz para percorrer tantos quilômetros naquela época? Uma coisa óbvia, né? Mas é um tal de um refutar o outro, mostrar conhecimento, e isso não vale nada. Conversão orgânica. Vamos lá? O que a gente vai falar? O assunto é lindo e vasto, como eu disse. E basicamente nós vamos tratar de alguns tópicos. Primeiro, o que é conversão orgânica? Não existe conversão mística, o bom Áquil e o mau Áquil. Meia volta para as boas referências, Saulo Paulo. Fruto do Espírito, velha natureza, más referências e a cobra de bronze. Pois bem, vamos começar? Deixa eu colocar minha imagem aqui da forma que eu gosto, com retorno. Aí. O que acontece, meus irmãos? O que é conversão orgânica? Por que tudo é orgânico? Por quê? Porque a palavra orgânica é muito mais abrangente do que você pensa. Ela está aí na moda agora. É café orgânico, é TV orgânica, é celular orgânico, é carro orgânico, é combustível orgânico. Tudo está vindo aí é orgânico. Então são palavras
de modismos. Mas a palavra orgânica, ela é extraordinária etimologicamente, em qualquer dicionário. Ela é o contraponto, o contraste, o antagônico de tudo que é fabricado pelo homem, feito pelo homem. E você sabe, os espíritos imundos gostam de confundir as pessoas com imitações, porque o mundo jaz no maligno e Deus não é Deus de confusão, mas o reino do mal vive de confundir as pessoas. Confusão, Babel. E o homem também vive de confusão. Então a força do mal, a força da confusão, da Babilônia aqui nessa terra, é muito maior que a força do bem. O bem vence o mal? Vence desde que você tenha no seu coração espaço para o bem. Esse tema está vindo hoje porque as pessoas acham que existe conversão mística. E antes de eu falar sobre misticismo novamente, eu quero terminar a explicação sobre a orgânica. Vê, nas reuniões na igreja artificial, você vai ter tudo industrializado, tudo dogmatizado. E tudo isso veio, como nós falamos ontem, de uma cronologia de paganismo. Então eles criaram a cronologia do paganismo cristão católico, eu fui lá e criei a cronologia do paganismo cristão católico e protestante. Porque, como nós vimos ontem, o diácono católico falou para o Malafaia que hoje está evidente que o protestantismo é pior que o catolicismo. Tanto é que os católicos nos ouvem quando falamos para eles do Evangelho da Graça de Graça, e o protestantismo não nos ouve. É mais fácil hoje achar guarida, né? Ser recebido numa casa de espíritas, de católicos que querem ouvir o Evangelho da Graça de Graça, a uma casa de evangélicos. Acontece que o orgânico é puro, mas explica por que as pessoas se dizem crentes hoje e amanhã não. Por que as pessoas estão fortes hoje e amanhã não. Por que as pessoas tosquenejam, por que as pessoas prevaricam. Porque Paulo disse: o que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos 3 tópicos: soteriologia, salvação. Lá no curso Desteologizando, tá? Que é o mais profundo. Tem um vídeo meu lá de 3, 4 horas falando sobre soteriologia. Importantíssimo. Deus não interfere no livre-arbítrio. Mas é muito importante, porque vai contra tudo que ensinam por aí. E eu não sei por quê as pessoas não têm compromisso com a verdade. Na verdade sei, elas querem vender ilusões. Como disse Nietzsche, as pessoas precisam de ilusões para vender, e a fé vende ilusões. A vida aqui real, realista, não pessimista. Eu gosto de palavras positivas. A fé não é positivismo. A fé tem que ser realista, senão ela é uma fé artificial. A fé precisa ser orgânica também. E a conversão no Salvador, se for interpretada de forma mística, artificial, não vai fechar em todas as experiências que estão do nosso lado, que nós vimos e veremos. O que eu estou dizendo? Você sozinho, você mesmo, ou alguém que você conhece, já passou por experiências estranhas sobre conversão. O que eu quero dizer? Olha, Romanos 8 fala que é impossível voltar atrás. Entretanto, o que eles fazem por aí? Voltam atrás. E vão para os maiores erros, pecados, Avon,
erros deliberados. Eu falei que são 3. Primeiro, soteriologia, salvação. Segundo, galardão, coroa, recompensa, pagamento, salário. Esse não vamos abordar hoje. E terceiro, que vamos falar muito sobre isso, aqueles que, infelizmente, como na parábola da semente, vem a ave do céu e come, vem os abrolhos, os espinhos, vem o sol, cai à beira do caminho. Pessoas que infelizmente não chegarão lá. Quando o texto diz aquele que perseverar até o fim será salvo, não está falando, e eu explico isso na aula de soteriologia, da nossa caminhada no mundo, sobre vencer este mundo. Está falando sobre a grande tribulação. Um versículo que tem um contexto. Aquele que ficar até o último dia da grande tribulação, aquele que for fiel até o seu último dia, porque muitos morrerão. Está falando da grande tribulação, mas o pessoal pega esse versículo e traz para hoje. Eu disse esses dias no vídeo Matemática de Deus, se você não assistiu, assista. O vídeo Pecado, Não Gostei de Deus também. São vídeos que nos explicam, nos expõem que a salvação é pela graça, mediante as obras. Ninguém pode ser justificado pela lei, só pela graça. Mas a graça só cai sobre nós quando nós temos obras, uma conversão genuína. Mas essas obras precisam ser orgânicas também. Eu não compro Deus. Não adianta eu dar o meu corpo para ser queimado, dar minha fortuna aos pobres, como diz 1 Coríntios 13, sem amor, não adianta nada. Agora, se me preocupo com as pessoas, entendo as pessoas, de fato sei quem são, é procedente sua necessidade, que pode ser um afeto, um conselho, um abraço, um alimento, uma roupa. Cada caso é um caso. Mas com amor, acompanhando as pessoas, vivendo de servi-las, como eu aqui todo dia sirvo pessoas. Eu sou apenas um. Mas se as pessoas tiverem o Akel como referência, seremos muitos. Essa era a preocupação de Paulo, quando já convertido. Imagina o desespero de Paulo ao saber que ele morreria e que a igreja não teria pessoas como ele. Por isso se desesperava em passar todos os conselhos possíveis para Timóteo, para Tito, para Filemon, para que eles seguissem seus passos. Então hoje nós vemos a conversão fabricada de pessoas que enchem o caminho largo das denominações, de campanhas, de autoajuda, de privilegismo, você é especial e aquela coisa toda. Uma conversão que vem fabricada. Eles usam todas as técnicas de indução, de persuasão, de sugestão, e você acaba entrando naquilo. Como alguém entra numa seita do chá alucinógeno, você entra para ser cristão. Ora, eles não te mostram Deus, eles não te mostram nenhum milagre físico, eles não te provam nada, mas pela fé, que é aquilo que não se vê, mas se espera, você compra produto deles, você paga para ouvir eles, você mantém aquela estrutura que você frequenta, e quando vier a primeira tempestade, a tua edificação é uma edificação sobre a areia, sobre o barro, sobre a denominação, sobre aquele homem, sobre aquele profeta, sobre o misticismo. Entenda, Jesus diz que uns edificam a sua casa sobre o artificial. Outros edificam a sua casa sobre
O misticismo. Acontece que tanto o artificial como o misticismo passam como um vento. Na primeira tribulação que acontecer, esmagamento, o significado de tribulação, quando você for esmagado pela vida. Quando você passar 1% do que passou Paulo, que ele diz lá em Filipenses 4, 11, 12. Quando você passar 1% do que passou Jó, você não vai dizer: eu recebi o bem do Senhor, recebo também o mal. Você vai dizer: não é possível. O Senhor me abandonou. Cadê os pastores? Cadê a oração forte? Cadê os amuletos? Cadê as indulgências? Cadê a profecia? Cadê o poder? Cadê o fogo? Cadê tudo aquilo que eu busquei, que eu fiz, que eu sacrifiquei? Cadê o dinheiro todo que eu dei, a minha presença física em tantos cultos, tantos eventos? Fui atrás dos melhores e maiores. Por que que me aconteceu essa tragédia? Por que que o Senhor levou meu filho? Por que que o Senhor levou minha filha? Por que que o Senhor levou minha esposa? Por que que minha filha está de cama com uma doença incurável? Por que minha mãe se foi? Por que esse acidente? Por que minha empresa faliu? Por que meu casamento está em crise? Por que tudo se voltou contra mim? Por quê? E muitos caem. Uma conversão mística, artificial. Primeira tragédia, primeira tempestade, a casa caiu. A conversão orgânica solidifica, edifica a sua casa na rocha. Te tira do lamaçal dos erros do mundo e te fixa sobre Cristo, único fundamento, alicerce da igreja. A pedra angular, o nosso cabeça, a nossa mente. Então vocês entenderam que nossa conversão precisa ser orgânica. Mas espera aí. O problema é aquilo que vocês já ouviram muitas vezes. Velha natureza, bom Áquel, mau Áquel. Eu sempre ensino, no curso ensinei, nós temos 3 inimigos: Satanás, mundo e nós mesmos. Mais difícil que vencer Satã, mais difícil que vencer o mundo, é vencer nossa carne. É vencer nosso eu. E as pessoas acham que a conversão mágica, milagrosa, mística, artificial, faz com que o bom Áquel nunca mais será um mau Áquel. É para ser assim, mas não é bem assim. Vou explicar. Todos nós temos uma essência dentro de nós. Uma pessoa que eu amo muito me contou a história do escorpião. E eu vou mudar um pouco a história, mas é assim: o escorpião foi convidado para ir para a praia. Levaram o escorpião para a praia. Chegando lá, o escorpião ferroou uma moça. E perguntaram para o escorpião: por que você fez isso? E o escorpião respondeu: eu não sei fazer outra coisa. Ora, o que é que o escorpião sabe fazer? É sua essência. A sua essência, meu prezado irmão, que a psicologia de Freud vai tentar classificar como fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. A sua essência, o seu caráter formado até os 25 anos, dizem eles, está aí dentro. E não muda num passe de mágica nem misticismo. Existe alguém dentro de você que quer o teu mal. É o seu lado mal.
O mal dentro de mim, ele quer sempre prevalecer, aparecer, voltar. Os meus piores defeitos, os meus piores erros, que chamam de pontos fracos, a minha velha natureza. A escritura neotestamentária fala sobre a natureza de Deus e a natureza do homem. Essa natureza do homem caída precisa olhar para o Salvador. Então o que acontece? Meia volta para as boas referências. E volto aqui em cima e circulo a palavra conversão. Eu já ensinei vocês muitas vezes que conversão vem do latim convertere, 180 graus. 360 é um círculo, 180 é metade. Então, lá eu ensinei vocês que se nós olharmos para as trevas, nós damos meia volta agora e olhamos para a luz. E seguimos o caminho da salvação. Hoje eu vou dizer a vocês de forma diferente dentro do contexto do estudo. A verdade é que nós trocamos as referências. O mundo, principalmente a mídia, a moda, a fama, os políticos, a religião, tudo que envolve o sistema de todas as coisas do mundo, segundo Coríntios 4, estabelece sempre referências para você. Na música é o MC, é a Anitta, é a Ivete Sangalo, é a Cláudia Leite. No futebol é o Neymar, é o Pelé, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é a Madonna, é o Barack Obama, é o Papa Francisco, é o Malafaia, é o Marco Feliciano. São referências, aí eles imitam o cabelo, o corte, a maquiagem, as mesmas músicas, o jeito de se vestir. Se as referências do mundo trocam de esposa, eles trocam também. Se as referências do mundo vivem uma vida com determinadas práticas, eles vivem também. Jovens, crianças que são esponjas que absorvem qualquer tipo de água sem discernimento, vão ter as referências que o mundo morto do maligno vai propor, apresentar a elas na vitrine. Então a vitrine está sempre com novas referências. Você tinha referências erradas de amigos teus que te levavam para o mal. Dependendo quem frequenta a sua casa, frequenta a sua vida, conversa com você, as pessoas próximas de você, você vai se formar da pior forma possível. Uma criança, um jovem até os 25 anos vai ter o seu caráter modelado por más referências, por más companhias. E depois, para ter uma conversão orgânica, vai ser muito mais difícil. De outra forma, as pessoas que já têm mais de 25 anos sofrem as mesmas coisas. Porém, com ainda mais dificuldade, porque antes há como mudar as referências. 5, 10, 15 referências podem formar o seu filho e fazê-la serem bons jovens, boas pessoas, bons adultos, pessoas de bem, da verdadeira religiosidade para com Deus, caráter, guardar-se da corrupção que há no mundo e caridade, caráter e caridade. É só isso que a Escritura diz do religar, se existe algum religar do homem a Deus. O que acontece é que as pessoas acima de 25 anos, se começarem a conviver com pessoas imorais, pessoas libertinas, pessoas com determinado linguajar, determinada vestimenta, determinada conduta,
sem perceber, consciente ou inconscientemente, principalmente inconscientemente, passam a ter aquelas pessoas como novas referências. Vê, não existe o pecado da glutonaria. Como pregam? Já ensinei isso para vocês. Glutonaria não é comer muito, que se fosse assim, muitos de nós estaríamos encrencados. Glutonaria são aqueles, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Qual o problema de casar, comer, beber? Nenhum. Qual é a essência do texto? As festas. Palavrinha grega para aquela pessoa que vive em cerveja, churrasco, festa, baralho, piada. Vive de dar risada. A sua droga é a risada. Risada, 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 risada. Aí fica borocochô, acabou a festa, tem que criar uma nova festa. Vamos pegar recurso da onde não tem, vamos fazer um empréstimo, vamos chamar os amigos, vamos para uma nova festa. Ou vamos para casa de alguém, vamos para algum lugar, tem que ter festa. Todo feriado, todo final de semana, até no meio de semana tem que ter festa. Pessoas que vivem de festa para preencher o seu vazio. Você deve lembrar disso. No Brasil tem muito disso. Muitas festas. Final de semana para o brasileiro é uma coisa extraordinária. No mundo inteiro é assim. Se você não der meia volta para boas referências, não colocar dentro da tua casa, da tua vida, dos teus passos, pessoas que te falem de Deus, que te falem da Escritura, que te falem da fé, que te falem do amor, que orem com você antes de comer, que orem com você antes de dormir, que cantem louvores ao Senhor, que se reúnam como igreja, que te chame para responsabilidade, a tua vida vai virar a vida deles. Mas eu já sou convertido. Sim, não existe conversão artificial, não existe conversão mística, existe conversão orgânica. Se você não manter isso, você vai voltar, vai desconverter. Ver, converter é meia volta. Vê o desenho que estou fazendo em cima aqui. Olha, você deu meia volta. Você olhava para cá, você tinha referências do mundo, péssimas companhias, você não precisou nem se despedir deles, porque quando você se aproximou do Senhor, o Senhor é um fogo consumidor. Sabe, você taca fogo num terreno baldio, começa a sair rato, cobra, barata. Basta que você se aproxime da pureza, da purificação, da separação do mundo, que os teus amigos que não têm mais a tua linguagem, quer dizer, você não tem mais a linguagem deles, vão se afastar de você. Não precisa nem pedir para eles se afastar de você, porque eles vão fazer isso sozinhos. Muitas pessoas saíram do sistema e voltaram para a glutonaria. O que é glutonaria? Festas. Para reunir como igreja não dá. Para falar do evangelho na rua não dá. Para assistir o programa Evangelho é perca de tempo. Mas para glutonaria eles têm tempo. E aí, essas pessoas desconverteram? Aqui elas estavam olhando para referências do mundo. Aí deram meia volta. Sabe quem que elas vão ter como referência agora? Jesus Cristo. Olha aqui, você que não assistiu a Bíblia Não É Sagrada, assista. O livro de referências. Qual é a maior referência da Escritura e de todos os tempos? Emanuel, o Deus em carne. Jesus Cristo é a maior referência. Vê, agora você entende? Agora você entende o que é conversão orgânica? Você tem que olhar para Ele. Você não pode tirar os olhos dele. Olhe para Ele. Tem um lindo corinho que diz: olhar somente a Ti, Senhor. Só para Ele. Você tem que olhar para Paulo, imitador dele. Você tem que olhar para os imitadores de Paulo, Áquel e outros bons irmãos.
Você tem que trazer na tua vida, na tua casa, no teu computador, no teu celular, pessoas que te tragam alguma coisa. Saia desse grupo que não te edifica. Saia dessa rede social que não te edifica. Só fique com pessoas que te edificam, que te constroem alguma coisa. Os meus melhores amigos eram Jairo, 60 anos, Wander, 80 anos. Por quê? Por que eu tinha amigos com idade para sermos avós? Porque tinham alguma coisa para acrescentar na minha vida. Eu não podia andar com pessoas que não tinham nada para me acrescentar. Faça isso na sua vida. Coloque na tua casa, na tua vida, pessoas que te edificam, que te fazem ser uma pessoa melhor, que te façam viver o bom Akel. Eu preciso estar do lado de pessoas que façam o bom Akel estar vivo dentro de mim. Eu preciso de pessoas que me estimulem, que me admoestem a estar sempre olhando para o autor da minha fé. O evangelho não me converte misticamente. Não existe uma mágica que pega a minha cabeça e vira e gira. Nada vai girar minha cabeça. Isso não acontece magicamente. Mentiram para você. Isso é coisa do pentecostalismo. Se você não manter os seus olhos intactos nele, você vai cair. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida. Se você não manter os seus olhos para a cruz, levantada como a cobra. Vou ler agora. Depois eu volto aqui. Mas agora, nesse momento, preste atenção. Números 21, 28. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado? Não tem como evitar. Estamos no mundo de aflições. Em algum momento seremos atingidos. Mas viverá aquele que olhar para ela. Aquele que olhar para ele. Olhe para ele. Irmão Akel, eu estou tão fraco. Você não vai nas reuniões como igreja? Olha as pessoas que vêm na tua casa. Olha as pessoas que andam com você no teu trabalho. Olha as pessoas que vivem com você no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Olha os vídeos que você assiste. Olha os filmes. Olha com quem você conversa. Olha quem são suas amizades. Olha os familiares que frequentam teu lar nos finais de semana. Que reunião como igreja você vai? Você frequenta grupos de debate cristão? Debates racionais sem edificação? Você não se reúne como igreja para ser estimulado pelo corpo do Senhor Jesus Cristo? O Espírito não é místico. Ele usa membros do corpo. Pode a mão dizer não preciso do pé? Pode o pé dizer não preciso do olho? Todos nós precisamos uns dos outros. A igreja se reúne. Sem reunião não há estímulo. A primeira tragédia, você vai precisar de um abraço. E onde você vai encontrar? As cobras estão aí. O ninho de serpentes está aí. Você não evitará que elas te piquem. E quando você for atacado por elas, se você está assistindo um programa O Evangelho dizendo: o que eu ganho em assistir esse programa?
ganha que você está ouvindo o irmão Áquil dizer para você: olhe para ele. Você esqueceu, mas o Senhor te faz lembrar através de mim: olhe para ele. Basta que você olhe para ele. A sua referência está aqui. Um dia você se converteu, mudou de referências. Com o tempo as pessoas vão voltando e vão tendo referências novamente do mundo. E aí o mal, Áquil, se eu voltar a ter más amizades, más conversações, maledicência, coisas do mundo, o que há de mal em mim, o que há de pior em mim, a minha essência de escorpião voltará, aflorará. E as pessoas dirão: será que o Áquil se converteu ao Senhor mesmo? Porque não existe conversão mística. Se eu não levar a sério, se eu não souber usar da liberdade para a responsabilidade, outros sim usar da liberdade para dar ocasião à minha velha natureza, o meu mal, Áquil, a minha velha natureza prevalecerá. Então vamos dar uma meia volta para as boas referências. Pessoas que estão com a gente, amigos, irmãos, que frequentam nosso lar, nossa família, nossa vida, precisam ser pessoas que sejam iguais ou melhores. Iguais ou melhores. Que acrescentem alguma coisa na nossa vida. Por isso a importância das reuniões como igreja, dos anciões, dos estudos, porque vivemos de estímulos, porque vivemos de motivação, porque vivemos de escolhas, porque vivemos de referências. Então Saulo, o grande perseguidor, que ganha um nome chamado Shaul, Paulo, pequeno, de grande passa a ser um pequeno homem. Um servo conservo, escravo nosso, recebe dons extraordinários para nos servir em amor. Essa transformação, essa conversão não foi mística, foi orgânica. E colocou dentro de Paulo não os frutos, porque não existe no plural, mas no singular, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É um pacote completo de transformação. Eu já disse para vocês e já li as características daquele que se converteu. É impossível ser perseverante, não ser paciente e não ser controlado, moderado. Irmão Áquil, eu não tenho domínio próprio. Você não olha mais para Jesus, você não tem Jesus mais como referência. Os passos de Jesus, os dias de Jesus aqui na terra, os 3 anos e meio de um padrão de vida, de uma maneira de viver, de conduta ética, moral, de santidade, de se guardar da corrupção que há no mundo. Por favor, irmãos, não me liga na hora do programa, gente sem noção. Ó, poxa, você não pode, de forma nenhuma, olhar para trás, olhar para outros, olha para Jesus, se baseia em Jesus. Esqueceu disso? A vida de Jesus não é só pelo seu sangue. A vida de Jesus não é só para ser admirada. Ah, Jesus foi um grande profeta. Isso os espíritas fazem, os budistas fazem, os católicos fazem. Ah, Jesus morreu por todos nós. Isso os evangélicos fazem. A sua graça nos salva. Isso os desigrejados fazem. É muito mais do que isso. É seguir seus passos. É imitá-lo. É procurar ser como ele é. Irmão, eu ando descontrolado, eu não sou paciente, eu não sou perseverante. Você não se converteu.
Suas referências são outras. Quem são suas referências? Em quem você se espelha? Quem você ouve? Em quem você confia? Eu não confio no Eck, no Akel. Em quem você confia? Você confia em Paulo? Você confia na igreja? Você confia no Evangelho? Você confia em Jesus? Em quem você se espelha? A tua linguagem, a forma que você escreve. Quando você se vinga, pecha, pecado da vingança, o erro da vingança, você está imitando quem? Quando uma pessoa passa a atingir seus irmãos, quando uma pessoa deixa das reuniões como igreja e começa a frequentar qualquer outros lugares, essa pessoa passa a ter outras referências. E a médio e longo prazo a gente vai ver, ela não vê, ela não percebe, mas as pessoas espirituais discernem e veem o seu linguajar mudar, a essência pecaminosa de dentro dela aflorar, voltar, e a pessoa está regredindo. Veja como as coisas do mal têm força. Para conversão não tem brincadeira. Para conversão é fruto do Espírito. Mas para as coisas dessa vida é plural. Obras da carne. São muitas. Então, como vencer a velha natureza? Como não deixar essa essência voltar? Olhar para Jesus. Você não entendeu. Você não entendeu. Olhar para Jesus. Sabe o que é olhar para Jesus? É falar como ele falou. É fazer o que ele fez. É servir as pessoas como ele serviu. Todos os seus verbos diários, suas ações. Dizer, andar, comer, deitar, ensinar, dormir, falar. Todos os verbos, todas as ações. Você precisa pensar, o meu mestre fez assim. O meu mestre faria assim. Você é cristão. Vê, cristão. É orgânico, cristão. Você o segue, cristão. Não é cristianismo, que é o processo artificial. Primeiro eles eram cristãos. Depois do 3º século, eles eram do cristianismo. É diferente. Você entende? Afasta de você as más referências. Olha para o Senhor. A cobra, a serpente hasteada. Agora presta bem atenção nesse texto que eu vou ler. Hebreus 6, 4 a 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, porque passaram a ser morada dele, templo dele.
experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Esse texto, analisado assim de 4 a 8, sem o contexto, é desesperador, assim como o capítulo 10. Para a tua salvação, esse texto, assim como a carta aos Hebreus, aos meus olhos, como estudioso, o autor é Paulo. Ele escreveu àqueles que precisavam deixar das coisas físicas, tangíveis e do legalismo, dos rituais, para participar da comunidade messiânica da Igreja do Senhor. E ele, assim como em outras cartas, refutava os falsos irmãos que sempre estarão entre nós. Esse texto não é para os irmãos salvos, alcançados pelo Senhor, mas para os falsos irmãos. Para você entender isso, você tem que ler Hebreus 5 e Hebreus 6, depois do versículo 10. Se você ler todo o capítulo 5 e 6, você vai ver a quem o escritor se dirige. Entretanto, nós, humildemente, sabemos que não podemos afirmar categoricamente que somos salvos ou perdidos. Como aquele publicano, dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Erradores, errantes, miseráveis. Só assim, com esse temor, seremos alcançados. Não cabe a nós dizermos: sou convertido e sou salvo. Isso até pode ser falado poeticamente, isso até pode ser falado pela fé, em determinados momentos da alegria da salvação. Você não vai ver Paulo, Pedro, nenhum deles com dúvida em relação à sua vitória no mundo. Até porque esta é a ferramenta que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Porém, do ponto de vista soteriológico, não há salvação para aqueles que levantam sua cabeça e exaltam a si mesmos, dizendo: sou sim salvo, como aqueles faziam. Você não pode agora ser o fariseu do século XXI dizendo: saí do sistema, estou no evangelho da graça de graça e sou salvo, louvado seja meu nome. Mas você pode ter sim essa alegria da salvação. Entretanto, em oração, e cada vez que errarmos, e cada vez que nossa cabeça baixar, irmãos, a conversão não é mística. Isso vai acontecer muitas vezes comigo e com vocês. Ei, isso vai acontecer muitas vezes, nossa cabeça vai baixar.
e vamos deixar de olhar por algum tempo para a cruz, para o nosso Salvador. Mas o importante é que, pelo mínimo de tempo possível, isso aconteça. E imediatamente levantemos nossa cabeça ao Senhor, para que retomemos nossa caminhada, para que não deixemos a nossa maior referência. Quem são suas referências? Está na hora de mudar. Está na hora de mudar as pessoas que se aproximam de você, os teus próximos, que não te edificam. Você não vai ofender ninguém, mas você vai fazer isso paulatinamente, porque isso diz respeito às tuas obras e à tua salvação. O que eu quero dizer é que, cabalmente, no teste da vida e no final de toda essa provação, no final da sua vida, do compêndio de suas obras, você não sabe o resultado. Esse texto aqui é direcionado a todos, porque ninguém sabe se de fato está voltado ao Senhor para sempre ou não. Eu sinto dentro de mim algo inexplicável. Eu não tenho vocábulos para vociferar. Eu não sei dizer. Mas eu sinto dentro de mim a alegria da salvação. E não me vejo nesse texto. Mas se esse texto mexeu com você, cuidado. É um sinal de que você precisa rasgar as vestes e mudar a sua vida hoje. 2 Pedro 1, 4-8. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Deixemos a natureza do mundo a natureza pecaminosa, caída do primeiro Adão, e substituamos pela natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, maior referência à natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo. Percebam a sintonia. Parece que Pedro leu a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se existe alguma religiosidade para com Deus, pura, santa, é fugir da corrupção que há no mundo. Parece que Pedro leu, porque cita a mesma coisa. Olha a sincronia, como o Espírito fala através dos seus filhos, pelo mesmo dom. Causada pela cobiça. Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem, e Paulo vem chamar isso de fruto do Espírito, e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nossa maior referência, Jesus Cristo, sejam inoperantes e
improdutivos. Não, 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 não. Volta, 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 eu vou ter que ler de novo. Presta atenção. Vou repetir. Essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês voltem atrás, deixem de olhar para a maior referência. Se vocês chegarem a esse pleno conhecimento da maior referência, na conversão orgânica, vocês nunca serão improdutivos e inoperantes. Tem muita gente que não está fazendo absolutamente nada pela igreja, pelos seus irmãos, absolutamente nada pelo evangelho. Tem muita gente estagnada, parada, morta. Morta. Tem muita gente morta, inoperante e improdutivo. Não deixem essas qualidades saírem de dentro de vocês, mas pelo contrário, façam isso crescer, crescer. E aí sim vocês serão produtivos. Mas mais do que isso, o texto está falando de ser participante da natureza divina. Então, gente, o verbo aqui é empenhar-se, é trabalhar, é se esforçar. O reino do Senhor, ele é de fato tomado à força. Este é o programa, o Evangelho, gente. Por que o Evangelho? Porque o que realmente importa nessa vida, minha gente, é o Evangelho, acima de qualquer coisa.